Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o ex-ministro Gustavo Bebiano prestou depoimento à Polícia Federal sobre o repasse de verba pública para supostas candidaturas laranjas do PSL de Pernambuco por meio do Diretório Nacional da Legenda. Bebiano, que foi presidente do partido, declarou que o então candidato Jair Bolsonaro chancelou em 2018 um acordo para repassar 30% do fundo eleitoral da sigla para o diretório do partido em Pernambuco. Em entrevista à TV Record, Bolsonaro afirmou que existe 80% de chance de ele deixar o PSL e que há 90% de chance dele criar um novo partido. O presidente disse que a perspectiva é recolher assinaturas junto ao eleitorado para que a sigla esteja pronta até março. Ontem, Eduardo Bolsonaro também declarou que o mais provável é a não permanência dele no partido, pelo qual ele e o pai se elegeram em 2018. Começa com você, Constantino, vai lá. Olha, o depoimento do do Bebiano à Polícia Federal não traz nenhuma grande novidade e apenas reforça aquela ideia de que todos já sabiam de que houve ali um acordo entre um político personalista que tem um público que tinha eleitorado, mas não tinha sigla, e uma sigla de aluguel, que alugou a legenda para esse candidato. Então, esse era um acordo. O Bolsonaro teve um controle amplo do partido ali e influência em várias escolhas, mas teria reservado, então, uma parte ao Bivar, o que é também absolutamente natural num acordo desse tipo, num acordo, digamos assim, prostituído dessa natureza. A metáfora utilizada, se eu não me engano, pelo próprio Bebiano revela muito do que aconteceu. Ele diz assim, é como se você fosse pegar emprestado uma casa em Angra dos Reis, com lancha e vários cômodos, e inclusive os funcionários à disposição, e aí o dono virasse e falasse apenas assim, olha, você pode ficar à vontade, usa. Agora, tá vendo aquele quarto lá no final do corredor? É o meu quarto, só peço que não use ele. Então, é interessante essa metáfora, porque, de fato, é algo que remete a um acordo de ricos, né, de luxo e um business, um negócio, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu ali. O Luciano Bivar sempre encarou o seu partido como um negócio. Ele estava antes flertando com a turma do Livres, que tem uma inclinação muito mais progressista, ou seja, um liberalismo mais à esquerda, digamos assim, e de repente deu uma guinada para uma direita nacional populista e fechou com o Bolsonaro. Então, é natural que ele fosse querer manter ali um naco de controle dele. O presidente alega que esse é todo o problema que está gerando no partido, porque aí ele perde o controle, perde a transparência e pode ser afetado por qualquer coisa que aconteça no partido como um todo, e isso pode se voltar como um efeito bumerangue contra ele. Então ele quer ter o controle, ele pede transparência, né? Essa é a narrativa, digamos, nobre que Bolsonaro usa para criar esse racha interno e essa briga por espaço e controle. E a gente sabe que na prática parece algo menos nobre e parece uma disputa realmente por esse caixa magnífico que o fundo partidário fornece à sigla. Aí o presidente diz que sai a hora que quiser e tem uma grande chance, 80%, 90% de chance dele sair, né? Desde o início, essa alternativa é tratada com certo ceticismo por muitos, justamente por causa da perda do fundo partidário. Ou seja, se ele estiver falando sério, que é só uma questão de transparência, ele está preocupado com a imagem e com isso respingar no ponto de vista ético e até político nele, né? Tudo bem, então realmente se ele sair do partido e tentar criar um partido novo do zero, ele vai estar colocando as ações onde está o seu discurso e vai estar reforçando essa mensagem. Só que isso é mais fácil falar do que fazer. Alguns bolsonaristas estão falando aí que basta um tweet do presidente que nasce um partido novo. Não é tão simples assim, né? Precisa de 500 mil assinaturas, 9 estados e tudo mais. Ele tem massa crítica para isso, óbvio. É um fenômeno político, é o presidente da República, tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, não é realmente tão difícil, mas ele tem uma questão de prazo. Ele já está de olho nas eleições municipais do ano que vem, ou seja, ele está correndo contra o relógio. Então, não é uma coisa tão trivial assim. Parece que em qualquer opção realmente tem um trade-off evidente, perde-se bastante coisa, né? Pede-se, para começo de conversa, a maior sigla que apoia o governo hoje. Isso já está meio perdido. Perde-se o fundo partidário. Ganha-se autonomia, um partido novo, onde ele tem total controle. Não é tão simples o processo. É trabalhoso, é árduo e vai desviar totalmente o foco dele, que tem que estar governando uma nação complexa e cheia de problemas como o Brasil. Então, veja
que a coisa não é tão simples. E, de novo, parece que as prioridades do presidente estão meio mal calibradas, né? Então, essa novela parece longe do fim. A briga dele com o Luciano Bivar e com a ala bivarista dentro do PSL parece realmente sem contorno, né? Ou seja, alguma solução vai ter que vir. Ou ele toma conta do partido e consegue isso, ou realmente ele vai ter que sair, mas essa opção está longe de ser tão banal como ele dá a entender. Raso. Eu vou começar com uma citação de um personagem que revelo logo no final. Abro aspas. Ele escolheu dinheiro em vez de poder. Um erro que quase todos desta cidade cometem. Dinheiro é a mansão no bairro errado, que começa a desmoronar após 10 anos. Poder é o velho edifício de pedra, que se mantém de pé por séculos. Nada mais, nada menos do que Frank Underwood, House of Cards. Bolsonaro escolheu o poder. Essa é a prioridade dele, Rodrigo. Bolsonaro, nessa costura toda com o PSL, não quer outra coisa senão se manter no poder. Ele disse recentemente, sobre essa discussão toda, uma coisa muito simples. Sou presidente da República, pegando uma BIC, essa caneta tem um poder enorme, milhares de vezes mais forte do que o fundo partidário. Então, assim, eu não vejo outra expressão mais forte do que essa. Eu não vejo outro desenho nessa discussão com o PSL, que não é de hoje, quando o PSL, em 2018, expulsou não, né? O Livres saiu do PSL por vontade própria, mas ali também se sentiu traído. Rodrigo talvez possa falar um pouco mais disso. O que a gente vê claramente, Vitor, é exatamente isso. Você percebe? Bolsonaro está projetando a sua perpetuação em Brasília. Fala aí, Josias. Bom, vamos lá. O Jair Bolsonaro, ele decidiu traduzir em percentuais a crise que ele mesmo produziu no PSL. Disse que a probabilidade de deixar o partido é de 80% e estimou em 90% a chance de fundar uma nova legenda. O Bolsonaro insiste na tese da transparência na gestão do fundo partidário. Aí ele diz, eu pago a conta sobre qualquer desvio de um terceiro no partido. Ele insinua com isso, novamente, que o presidente do PSL, o Luciano Bivar, não é confiável. O mesmo Bolsonaro que fala grosso com o Bivar preside um governo que mantém no Ministério do Turismo o Marcelo Álvaro Antônio. O dirigente do partido e o ministro, eles têm algo em comum. Ambos foram pilhados no escândalo do Laranjal do PSL. Ambos estão encrencados com a Polícia Federal e com o Ministério Público. O Bivar em Pernambuco, o Marcelo Álvaro Antônio em Minas Gerais. O Bolsonaro já declarou que o Bivar, aliás, está na origem dessa encrenca toda, que o Bivar está queimado pra caramba, foi a expressão dele. Por isso, ele quer se livrar do Bivar, mas ele não se incomoda em conviver com o ministro do Turismo, que também está bem tostado, é preciso admitir. Surge, então, o depoimento da Polícia Federal, esse depoimento do Gustavo Bebiano, que presidiu o PSL durante a campanha eleitoral. Ele era o homem de confiança do Bolsonaro. Foi nomeado ministro Palaciano. Aí esse Bebiano diz à polícia que o Bolsonaro avalizou em 2018 o acordo que previa o repasse de 30% de toda a verba do fundo eleitoral do partido para o diretório em Pernambuco, que é controlado pelo Bivar. Nessa época, o Bolsonaro controlava o partido todo. Era o Bebiano o presidente. Então, o Bebiano era um preposto do Bolsonaro no comando do PSL. E ele não parecia preocupado, nessa ocasião, época de campanha presidencial, com os desvios que terceiros pudessem praticar no caixa do partido. Passada a eleição, o comando do partido foi devolvido mediante acordo. Isso tudo foi um grande negócio firmado entre o Bolsonaro e o Bivar. Então, passada a eleição, o Bebiano, que era o preposto do Bolsonaro no comando do partido, devolveu ao Bivar o controle da legenda, exatamente como tinha sido negociado. Só que agora o PSL estava vitaminado pelo bom resultado das urnas. E ele tem agora um caixa
extraordinário, um caixa milionário. E o Bolsonaro quer retomar o controle. O Bivar resiste. Nesse contexto, o Bolsonaro se torna uma espécie de político autossuficiente. Ele mesmo avaliza o rateio da verba, ele mesmo levanta a suspeita de desvio, ele mesmo perdoa um dos acusados e, de repente, ele grita, pega ladrão, e aí ameaça sair correndo para uma outra legenda. Isso não faz nexo. Embora o Bolsonaro faça essa pose de solução, ele é parte do problema do PSL. E o pior, ele agrava o problema quando ele diz que vai criar um outro partido. Há hoje no Brasil 33 partidos com certidão de nascimento no Tribunal Superior Eleitoral. Obviamente, isso é uma disfunção do sistema partidário brasileiro, do sistema político. Não há 33 ideologias, não há justificativa para ter tantos partidos. Aí o Bolsonaro diz que vai criar o 34º partido. O que ele devia fazer, a meu juízo? Pegou uma legenda de aluguel, foi uma contingência, era necessário para vencer a eleição? Muito bem, ele já venceu a eleição. O que ele tinha que fazer agora? Pegar o PSL e construir, a partir do PSL, uma respeitável legenda conservadora no Brasil. Mas não, ele está preocupado com o caixa do partido, a próxima eleição e, como diz o professor Raso, a perpetuação no poder. Nada pode dar certo num ambiente tão promíscuo como esse. Chamou Constantino. Sim, de onde menos se espera é que nada sai mesmo. Eu achar que o Bolsonaro iria fazer essa reviravolta do PSL e transformá-lo em partido conservador é um sonho. Eu adoraria acompanhá-lo nesse sonho, mas está fora de cogitação. Quanto à análise do professor Raso em relação à ambição pelo poder, estou de pleno acordo. E lembro, inclusive, de um pensador que nós dois gostamos muito, o Thomas Sowell, que diz: aquele que demonstra tanta ambição assim para chegar ao poder deveria ser o menos apto a recebê-lo. Só que aí que vem de novo aquela frase que eu já falei, é o que é a política. Então me lembra aquele sujeito que virou para o outro e falou, como é que vai o seu casamento? E aí ele respondeu, comparado a quê? Né? Então, assim, em política, infelizmente, nós vivemos um concurso de feiura. Todos demonstram enorme ambição pelo poder. Todos ali que estão nesse jogo há tanto tempo, passaram por tantos partidos, ou então que são de uma quadrilha disfarçada de partido, como o PT, pior ainda, todos eles demonstram enorme ambição para chegar lá e lá permanecer para sempre, inclusive colocando os seus mancomunados, os seus apaniguados e o clã, criando uma dinastia, um clã para perpetuar além da primeira geração. Né? Isso é, infelizmente, a realidade da nossa política podre. E quanto aos partidos, a forma mais certa, justa, é acabar com esse indecente fundo partidário. É a única forma de transformar partido em partido e não em sigla de aluguel ou em legenda desprovida de qualquer tipo de base programática. Fala, professor. Só queria concluir uma coisa aqui na fala do Rodrigo. Todos os Rodrigos querem poder, mas alguns parecem querer mais que os outros. Então, para mim está muito explícito a personalidade que o Bolsonaro demonstra ao fazer esse tipo de costura dentro do PSL, por exemplo.